Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários para o ensino médio. Sou o professor Paulinho Curirim e hoje a aula de redação será sobre elementos fundamentais para a nota 1000. Material importante, imprescindível para você que está se preparando para o Enem. Então, sem mais delongas, vamos para cima. Olha aqui, vem comigo. Nós vamos trabalhar alguns aspectos prioritários aí para você entender isso, tá bom? A gente vai pegar todo um processo, um esquema para organizar isso aí. Primeiro, semelhança temática. Eu não sei se você já observou, já fez essa constatação, né? Mas existem semelhanças nas provas, nas temáticas, e a gente vai falar sobre isso, ok? Apostas temáticas, nesse momento, nessa altura do campeonato, nada melhor do que falar, né, do que fazer as apostas aqui, mesmo sabendo, eu até costumo brincar sobre isso, né, que um time de futebol, ele não escolhe com quem ele vai jogar, ele vai lá e faz seu papel, não é verdade? Então assim, vou fazer minhas apostas, mas você deve estar preparado, eu tenho certeza, principalmente com o que tem proposto aqui, né, no Seduc em Ação, então já está preparado, certeza. Depois, uso de citação, porque tem coisa aqui que é bem bacana para a gente utilizar. Vou falar do que é melhor, do que é mais viável para você utilizar na sua redação, para dar aquela preciosidade linguística, sabe? Vou mostrar. Estética ideal, porque tudo na vida, e não seria diferente também na redação, é proposto por meio de uma estética, correto? Então, esse é o esquema. E palavras e expressões de efeito, que também são importantíssimas. Eu trabalho com a PNL, né, que é a Programação Neurolinguística, e não poderia deixar de passar alguma coisa para vocês também em relação a isso. Positivo? Vamos começar então? Em relação à perspectiva voltada para os temas, né? Os temas que já foram cobrados. Se vocês fizerem uma análise assim, bem minuciosa mesmo, dá para observar que a palavra Brasil vem no final aí da maioria dos temas, correto? A palavra Brasil está vindo ali e está mostrando que de fato é exame nacional do ensino médio, nacional. E por que eu estou falando isso? Porque assim, suponhamos, mera suposição, que venha cair algo sobre a pandemia e seus efeitos globais. Se você tentar trabalhar algo relacionado a todos os países, a todas as partes do mundo, eu acho que vai ser muito complicado você conseguir fazer de fato uma intervenção, solucionar os problemas. Haja vista que para falar do mundo deve ter maior conhecimento. Agora, quando nós colocamos Brasil, mesmo que venha um tema sem, por exemplo, ter Brasil, 2018, né? Não tinha ali Brasil, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, não falou que é Brasil, mas por ser exame nacional, eu também já vou fazer essa pressuposição, correto? Isso é importante, ter análises de que vai acontecer, ainda que não escrito, sobre o Brasil. Vai facilitar seus argumentos. Já é complicado, fala a verdade, discorrer algo que seja fora do senso comum. Quando é Brasil, imagine falar em aspecto mundial, não é verdade? Então pense nisso. Outra característica, para a gente fazer análise aqui em relação a essas temáticas, é que normalmente um público, uma característica de algo ou alguém é pontuado. Então, se eu pegar, por exemplo, 2012, foi imigração. Poderia ser, então, algo relacionado a refugiados, só um exemplo, tá? Numa próxima prova, correto? Outra, publicidade infantil. Então, já trabalhou com um aspecto voltado para criança, correto? Outra característica, persistência da violência contra mulher. Poderia ter vindo contra o idoso, mas veio contra a mulher. Vocês estão vendo que o Enem, ele trabalha sempre com a premissa, com a ideia principal de alguém sendo prejudicado. Olha que coisa, né? Assim, para você fazer uma análise. Então, pessoal, já amarrando essa ideia que eu estou passando para vocês, que é sempre alguém sendo prejudicado, uma parcela deixando de ter, por exemplo, aqui a gente falando sobre os desafios da educação de surdos no Brasil, né? Uma parcela específica. Poderia ser sobre o cadeirante, poderia ser sobre o cego, não é verdade? Só que a gente está trabalhando com uma premissa voltada para o surdo. Essa é a característica do Enem.
a alguém específico, um público específico. Se você tiver isso em mente, dá para você se antecipar em relação às citações, correto? Porque se você sabe que sempre alguém ou uma parcela vai estar sendo prejudicada, você pode já pensar em citações que seriam, vamos dizer assim, coringa, né? Lembra que eu comentei com vocês em uma aula, né, não muito distante, sobre Jean-Jacques Rousseau, falar que o homem nasce livre, mas por toda parte se encontra acorrentado? Pois é, quando eu coloco isso na premissa do imigrante, é possível falar, ele está acorrentado àquilo que existe no processo social, bem como em relação à criança, a mulher, ela nasce livre, mas ela está acorrentada ao machismo, mas ela está acorrentada ao patriarcalismo, correto? Você consegue entender qual que é o link, qual que é a ligação? É importante. E como eu havia comentado para vocês, vamos falar disso também, né? Só que, antes de pontuar isso, eu quero trazer para vocês aquelas que seriam, não sei se o termo seria o mais correto, apostas, mas aquelas que seriam mais lógicas para esse Enem. Lembrando que minha intenção não é de fato acertar, seria muito bom, né? Mas é conseguir trabalhar para que você saia da zona de conforto e não cause nenhuma estranheza caso seja o tema cobrado, né? Algo nesse sentido, ok? Obviamente, a primeira, desafios da saúde pública, né? Se cair sobre Covid, porque você pode estar olhando e falando assim, uai, Curirim, mas por que não está aí Covid? Por que não está aí a pandemia? Galera, porque é muito óbvio. E o Enem ele não trabalha com essa opção de ser óbvio, assim, de estar na cara, não é verdade? Então, a lógica é que, de repente, não venha nada de pandemia e Covid, mas venha sobre saúde pública. E, ó, já vou até te passando uma dica. Artigo 6º da Constituição Federal, ele garante isso, hein? A saúde pública a todos aí, né, de forma indiscriminada e etc. Então, temática extremamente pontual, necessária e você tem que saber falar. Seja por meio de alusão histórica, seja por meio de uma série, de verdade. Você quer usar uma série, a gente vai falar sobre isso agora também, mas você quer usar uma série? Coloca uma série, cara. Não tem problema um filme que se relacione a isso, é totalmente cabível. Positivo? Então, os desafios da saúde pública brasileira. Uma próxima, educação à distância e seus fatores. Gente, nós estamos vivendo com o processo de educação à distância. Não preciso nem muito falar, porque na realidade nós estamos fazendo isso acontecer, não é verdade? O tabagismo e suas implicações no fator social. Também aconteceram várias campanhas relacionadas ao tabagismo. Foram todos os princípios que muitos pensam aí, mas é bom saber, né? Medidas para o enfrentamento da violência doméstica, mesmo tendo sido cobrado em 2015, nós sabemos que na pandemia, infelizmente, né, houve novamente um aumento em relação a isso. Inclusive, quando a gente fala de violência doméstica, cabe ressaltar que não é só a mulher, tá? Pode ser a criança também. Muita gente deixa de falar disso, ok? A negligência com os idosos no Brasil, né, a falta de empatia e altruísmo ficou claro quando foi pedido isolamento e muitos disseram, não, mas isso aí acontece com o idoso, isso aí acontece, então eu posso ficar mais tranquilo, né? Então houve essa negligência e se eu hoje tivesse que falar um único tema, eu pontuaria esse aqui. Os desafios do ensino e aprendizagem no Brasil. Se fosse para mim falar, não, um chute, Curirim, é esse aí, esse seria o tema total, beleza? Ok? Sobre citação, muita gente me pergunta, vocês podem usar leis, alusão histórica, podem usar literatura, e eu acredito que seu corretor vai gostar muito, né? Porque ele é formado em letras, então ele vai gostar demais, é da área dele, né? Literária, beleza? Filosofia, sociologia e o tal da redação pop, né? Que é quando usa mídia. Mas não se esqueça, é importante usar, faz necessário usar. Haja vista que para você fazer uma sustentação é por meio de alguma dessas citações, é por meio de alguma dessas representações que não são de você, mas que você pegou de fora. Ok? 100%? E aqui eu tenho uma análise minuciosa daquilo que você precisa se organizar, né? Quando você for fazer ali a sua citação, lembrando que é bom você já procurar, né, estabelecer cada uma delas. Ah, você já tem lei específica? Por exemplo, artigo 1º, 3º, 5º e 6º, te dão uma base bem legal. 1º, 3º, 5º e 6º. Te dão uma base bem legal para qualquer tema.
porque ele fala justamente disso. Primeiro, fala sobre a dignidade da pessoa humana, do indivíduo, né? O terceiro, o bem de todos é previsto. O quinto, que todos são iguais perante a lei. E o sexto, sobre todas as garantias fundamentais. Consegue entender que eles são tipo base para que o indivíduo ele tenha seus direitos? Tá? Então já vai com isso marcado. Já marque também as alusões históricas principais no Brasil, século XVI. O que aconteceu no século XVI? Traz e faz uma analogia, fica bonito, né? Literatura, entre outras partes, beleza? E aí, voltando ao que eu estava falando sobre estética, aí a gente tem uma imagem clara do que pode vir aí, a representação de folha, né? E não se esqueça, 1,5 centímetros, que é do tamanhozinho daquela partezinha da caneta que você vai levar para a sua prova, não tem uma partezinha mais fina ali da tampinha? Pois é, você vai colocar e fazer a medição correta para começar seus parágrafos. Se você fizer 4 parágrafos, 4 vezes você vai usar essa técnica, né? Em vez de usar o dedo, igual a gente aprendeu e etc., usa essa partezinha fina da tampinha que você vai estar ali com aquela caneta preta, gente, pelo amor de Deus, tá? Não se esqueça disso. Como critério de eliminação, outra cor, tá? Vale a pena ressaltar, né? Então você vai pegar aquela partezinha ali mais fina, coloca ali, ela dá 1,5 centímetros, ok? Você vai ficar com uma estética bacana. Tem também aí, né, vale relacionar, mínimas 5 linhas, não faz um texto com um parágrafo, com 4 linhas, 3 linhas, não. É só você pegar ali, redações nota 1000, você vai observar que toda redação nota 1000 tem parágrafos com mínimas 5 linhas, né? Introdução ideal seria 7, os desenvolvimentos cada um com 8 e a conclusão com 7, beleza? E para finalizar, não se esqueça aqui ó, sobre esse processo de estética, que nós temos aí 30 linhas geral, a macroestrutura, mas que o bacana mesmo assim, o ideal seria você entender que não necessariamente as 30 são perfeitas, mas no mínimo 28. O seu corretor ama quando você escreve muito, beleza? E sobre o processo de persuasão. Porque não basta você ter conteúdo, nós, entre aspas, né, acertarmos tema, se você não conseguir persuadir quem vai ler a sua redação. É até estranho falar isso, né? Mas é porque ele vai ler com uma velocidade muito grande, não é verdade? Ele tem muitas redações para corrigir. Se você puder contribuir com uma persuasão, com aquilo que de fato vai facilitar a leitura, é melhor. Olha aqui algumas frases modelos para vocês terem uma noção. Insta ressaltar também, que é o mesmo de cabe ressaltar também. Interessante, né? Beleza? Inicialmente deve-se pontuar, pode-se levar em consideração, é válido ressaltar, a consequência disso é, o resultado disso é, entre tantos fatores, a principal dificuldade. Isso aqui são modelos. Você pode criar e eu tenho certeza que você vai se sair muito bem, tá bom? Muito obrigado, galera. Fiquem ligados, amanhã teremos aula para vocês, estudantes que estão se preparando para o Enem. Às 8h30 da manhã, aula no Goiás Bem no Enem. E antes de finalizar, não se esqueça, você nasceu para vencer. Nós estamos contando aí com vocês e com certeza essa vitória vai chegar. Ó, máscara o tempo todo como critério de eliminação caso fique sem. Sua água ali, um lanchinho de leve, tá? E vai para cima porque você nasceu para vencer. Forte abraço e até a próxima. Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Turco, professor de História e sábado tem aula na TBC às 8h30 da manhã no Goiás Bem no Enem.